Oi, gente. Meu Deus, que coisa, né? Mas graças a Deus a gente chegou. Graças a Deus a gente chegou. Um pouquinho de sacrifício, mas chegamos, estamos aqui. Graças a Deus, com a graça do Pai, a gente vai desenvolver hoje essa nova pegada no Senhor, tá bom? Então, a gente vai orar. A gente vai estar orando. E eu acredito que com certeza você vai ser muito abençoado, tá bom? A gente vai ministrar daqui a pouquinho a mensagem, o Espírito Santo na proclamação, tá bom? Então eu gostaria que você estivesse com a gente, tá bom? Compartilhe, chame os amigos, chame a família, reúne os filhos, esteja com a gente para poder também interagir e fazer as coisas acontecerem, porque nós, na verdade, vivemos toda a expectativa em Deus. Em Deus nós com certeza podemos, tá? Então você que está na sua casa, você que não está reunido com os irmãos de sua congregação, enfim, de qualquer forma, esteja com a gente, tá bom? Vai ser muito bom, vai ser bom demais. Então nós vamos começar orando. Nós vamos começar orando no nome de Jesus. E eu quero que você participe. Eu quero que você esteja aí recebendo também do Senhor. Não deixe de receber de Deus, tá? Creia, porque o Senhor com certeza irá se derramar de forma poderosa na sua vida, tá bom? Nós queremos que você seja edificado. A nossa única finalidade é trazer edificação. Trazer edificação e fazer que você cresça em Deus e na compreensão do Senhor. Oremos ao Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar iniciando, Pai, esta live, iniciando esse momento onde o tema que iremos desenvolver fala do Espírito Santo operando na vida da igreja no que diz respeito à proclamação, Senhor, à pregação. Ó Deus, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que as pessoas que entrarem, as pessoas que ouvirem, Senhor, que todos sejam edificados, Senhor. Porque, Pai, nós não apostamos em nós cremos no nome de Jesus, Pai. Pai, nós não queremos frustrar-nos, Senhor. Nós não queremos viver a frustração. Jamais, Senhor. Por isso nós não cremos em nós mesmos. Por isso, Pai, nós fazemos menção do Teu nome. Por isso nós acreditamos no Teu nome. Por isso nós apostamos no Teu nome. Da mesma forma, Senhor, a pessoa que está com a gente, a pessoa que vai ouvir, a pessoa que vai ver, a pessoa, Senhor, enfim, que vai participar, que vai interagir. Pai, que todos sejam, sem exceção, que todos sejam, Senhor, revestidos do Teu poder, que todos sejam abençoados, que todos os lares, todos os maridos, todos os filhos, todas as famílias, Senhor, que haja uma edificação coletiva, Pai. Que os Teus filhos, que as Tuas filhas, que o Teu povo seja edificado, seja consolado, seja exortado, receba do Senhor. Pai, é a minha oração. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre cada um e que todos sejam cheios da Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, do mais moço ao mais velho, que todos, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai. Faz isso, Pai. Realiza, Senhor, esse milagre. Realiza esse milagre para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito do Senhor, ele, quando desce, como bem diz o louvor, né? O Espírito que desce como fogo, né? Ele desce como fogo, porque ele também é fogo. Bem disse João Batista quando deu testemunho de Jesus, tá? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, muito bem. Então, dentro da série, nesta primeira mensagem, Espírito Santo na proclamação, tá? Foi o que a gente combinou, foi o que a gente disse para vocês durante toda a semana que iríamos ministrar e o que iremos fazer agora em o nome de Jesus. Então, eu gostaria que você pegasse, é claro, como referência, sempre quando a gente fala desse tema, desse assunto,
Espírito Santo, derramamento do Espírito, o extravasar, o derrame do Espírito, a gente tem como referência o livro do Atos, o Ato dos Apóstolos. Então, antes de eu fazer a leitura do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos, ele poderia ter outros nomes, como Atos do Espírito Santo através da igreja, tá? Foram vários nomes antes deles chegarem à conclusão de colocar o Atos dos Apóstolos, tá? Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, enfim, foram cogitados assim vários nomes para se dar a esta obra, que é um livro escrito por Lucas, o nosso irmão Lucas, né? Eu até fico me perguntando como um homem que era médico, como Lucas, geralmente são pessoas que são metódicas, são muito detalhistas, são muito da ciência, são muito da lógica, da razão e nada a emoção, e de repente Lucas criteriosamente faz toda uma pesquisa de campo, faz todo um apanhado histórico, cultural, tanto daquilo que Jesus fez como daquilo que Jesus ensinou, e relata no livro do Atos dos Apóstolos, endereçando falando dos Atos dos Apóstolos, ou dos atos que aconteceu, das atitudes dos apóstolos na direção do Espírito Santo. Então eu fico assim até mesmo, mas meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso, né? Lucas escreve o seu livro propriamente, que tem o seu nome, traz o seu nome, e também escreve o livro que fala da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e tendo em vista que foram acontecimentos sobrenatural, acontecimento que não tem nada a ver com lógica, com razão, com nada analítico, é tudo muito assim, transcendental, tudo muito espiritual, tudo muito dentro de uma dimensão espiritual. Isso já é por si só um milagre maravilhoso, um milagre maravilhoso, né? Então eu vou fazer a leitura com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá bom? O nosso irmão Lucas, ele começa a registrar o grande acontecimento do dia de Pentecoste, né? Quando cumpriu o dia de Pentecoste, houve o derramar. E Lucas, ele faz relato, ele faz menção desse dia maravilhoso que, por sua vez, ele era aguardado pela igreja. A igreja, os apóstolos, eles aguardavam este dia, tá? Eles viviam a expectativa desse dia de Pentecoste, que está registrado em Joel, capítulo 2, 28 e 29. Depois, a partir do versículo 14, você vai ver Pedro fazendo uma defesa e faz referência a esses dois versículos, ou pelo menos a esse texto de Joel, capítulo 2, 28 e 29. É isso? Bem, então, Lucas começa falando assim, a partir do primeiro versículo do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí um detalhe interessante. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um
ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês estão dizendo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro começa a falar da profecia. Pedro começa a esclarecer que o grande acontecimento do mover do Espírito era algo profético. Ele começa a falar do profeta Joel, capítulo 2, 28 e 29. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias, diz Senhor, e profetizarão. Olha bem, vocês vejam só. Aqui diz, primeiro, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Porque Jesus, antes de ir aos céus, ele deixou o mandamento aos seus discípulos. Antes de qualquer coisa, Jesus disse a eles: olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Bem, sendo que entre os discípulos de Jesus tinha uma pessoa por nome de Simão. Esse Simão tem por nome Simão o Zelador, ou Simão o Zelote. Isso tem a ver com política. Simão vivia a expectativa de uma restauração nacional. E ele fala assim para o Senhor: mas nesse intervalo que a gente vai para Jerusalém e ficar lá, nesse período tu vai restaurar o reino a Israel? E Jesus fala para ela: não importa saber o tempo ou a estação, mas vão para lá, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão dar testemunho a meu respeito em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Bem, olha, a Bíblia diz que eles estavam sentados, estavam reunidos no mesmo lugar, de forma... Eles tinham concordância no que diz respeito à profecia, porque eles estavam reunidos, olha o que o texto diz, e todos estavam reunidos concordantemente no mesmo lugar. Existia concordância, tá? Em relação à reunião, existia concordância em relação à consciência da profecia que iria se cumprir. E o Senhor falou: vá para lá e fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não deixe de ficar lá, fiquem lá, porque vocês serão revestidos de poder. Olha só, e de repente a Bíblia diz, e de repente veio do céu um som como que de um vento,
veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Olha só que coisa interessante, a Bíblia não diz que era um vento, a Bíblia diz que eles ouviram. A casa foi inundada por um som, como o som de um vento, e encheu toda a casa. E eles começaram a ter visão, de línguas, eles começaram a ter visão de formatos de línguas repartidas com cor vermelhada, com aquela cor avermelhada de fogo. E a Bíblia diz que essas línguas pousaram sobre cada um deles e eles começaram a falar em outras línguas. E cada um falava conforme o que o Espírito Santo dava. Olha bem, as línguas foram repousadas, foram dadas a cada um deles, e cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa maravilhosa! Agora, veja bem, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o que acontecia? O Espírito Santo, ele não era derramado. Ele não era derramado de forma indiscriminada. Ele não era derramado coletivamente. O Espírito Santo na Antiga Aliança, ele só era permitido a 3 classes. A primeira classe era a classe de juízes, a segunda os profetas e a terceira eram os reis. Tá? Essas 3 classes eram as classes que recebia esse Espírito. Ele era o Espírito que dava autoridade para essas classes. Os reis, porque tinha o aspecto da teocracia, toda essa realidade religiosa espiritual, ela tinha a ver com o Estado. Bem, os juízes, porque também eles tinham essa questão de julgar, como tipo Samuel. Samuel, ele era juiz e também era um profeta. Então, o Espírito era dado aos juízes, aos reis e aos profetas. Os profetas porque eles davam direção para os reis. Os reis consultavam os profetas. Tá? Então, quando o rei tinha que tomar uma decisão, ele ia ao profeta. E o profeta dava a palavra de Deus para o rei. E o juiz, por sua vez, também julgava segundo a própria lei dada por Deus. Então existia toda essa interação entre o profeta, o rei, o juiz, tá? O profeta, o rei, o sacerdote, o juiz. Então essas pessoas, elas tinham o Espírito. Ele era dado. O Espírito não era derramado, era dado. Mas Jesus vem e manda os discípulos ir para Jerusalém, ficar em Jerusalém, porque iria acontecer um grande mover, porque o Espírito seria não mais dado, o Espírito não seria mais assim, seletivo no sentido de presença. Ele seria derramado. E o Senhor diz, do meu Espírito. Por isso que Pedro faz menção de Joel capítulo 29, capítulo 2, versículo 28 e 29. E do meu Espírito derramarei sobre toda a carne nos últimos dias. Os últimos dias, ele começou lá em Jerusalém. Nesse grande derramar, foi um derramar tremendo. Existe uma palavra grega, dunamis. Dunamis é uma palavra que se refere a este momento, porque dunamis tem a ver com dinamite, com explosão, tem a ver com algo vulcânico, de dimensão vulcânica, que traz espanto, que as larvas alcançam assim distâncias quilométricas e coisa do tipo, como aconteceu naqueles dias. Pedro, João, Filipe, eles chegavam em Samaria, impondo as mãos sobre os enfermos, e os enfermos sendo curados. Os apóstolos colocavam as mãos e os coxos saíam andando. Eles colocavam as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas e a profetizar. E a igreja ganhou uma velocidade, porque o Espírito do Senhor explodiu
de forma tremenda, ele se derramou, ele não veio de forma seletiva, mas ele veio como um balde d'água que foi jogado de forma indiscriminada sobre todos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, hoje, ele não é um espírito seletista, ele não é um espírito que desce sobre classes especiais. Não. O Espírito Santo desce sobre o servo, sobre a serva, sobre os velhos, enfim, sobre todos de forma indiscriminada. Foi o que aconteceu lá em Jerusalém. E eu creio que isso irá acontecer com você. O Espírito Santo vai vir sobre o seu marido, sobre os teus filhos, sobre os seus primos, enfim, sobre os seus vizinhos. O Espírito Santo, ele será derramado de forma indiscriminada sobre todos. Por isso que a palavra diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas sabe o que aconteceu? Ali em Jerusalém, naquele período em que acontecia a grande festa, né? A festa, uma grande festa acontecia em Jerusalém, e nesse dia tinha gente de todas as nações ali em Jerusalém. E o Espírito Santo, como sempre, estratégico, como sempre foi, ele é estratégico, mas só que ele é estratégico. O Espírito Santo tem as suas estratégias, e ele esperou cumprir esse dia da festa, né? A festa de Pentecostes. Era o dia em que os judeus iam para Jerusalém e pessoas de várias nações iam para Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes, comemorar o favor da terra, né? A colheita, agradecer. Então, ali naquele dia tinha gente de todas as nações, gente de todas as partes, tinha gente de todas as partes, da Grécia, da África, da Mesopotâmia, tinha gente de tudo quanto é parte do mundo, romanos, tinha gente de tudo quanto é lado, tá? E foi exatamente nesse dia. Por quê? Por quê que eu quero dizer que tem a ver com proclamação? O derramar do Espírito Santo tem a ver com proclamação. Aqueles que têm no coração o fogo de querer falar, de querer pregar, de querer anunciar, proclamar o nome do Senhor, com esses o Espírito Santo tem compromisso. Esses serão. A promessa se cumpre na vida de todos, mas desde o momento que todos estejam concordantemente no propósito de falar do Senhor. E o Senhor disse para eles, olha, depois que vocês forem cheios, vocês irão pregar. Vocês irão por Jerusalém em primeiro lugar. Jerusalém, o primeiro milagre acontece a partir da nossa casa. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é o lugar que moramos. Jerusalém é o lugar que vivemos. Jerusalém é o lugar em que nos relacionamos. Não é Samaria, nem confins da terra e nem a Judéia. É nossa Jerusalém. Bem, o Senhor quer te encher para você ser uma bênção aonde você está, a partir da sua casa, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida dos teus vizinhos, na vida daqueles que estão mais próximos de você. Por isso que o Senhor fala, olha, vocês irão testemunhar, mas a partir de Jerusalém. Não quebre a sequência. A sequência é essa: Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Então, queridos, olha só, a proclamação e o Espírito Santo, está tudo interligado, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque proclamação fala-se de uma velocidade. Proclamação tem uma dinâmica diferenciada. Proclamar exige de nós ousadia, intrepidez. Proclamação não pode ter acanhamento. Na proclamação não pode se ter vergonha. Na proclamação não se pode ter medo. Porque Jesus disse, olha, vocês vão pregar. Agora, a igreja que estava pregando, cheia do Espírito Santo, foi a igreja que viu Estevão ser morto e apedrejado. Mas essa mesma igreja que viu Estevão ser morto e apedrejado, foi a mesma igreja que viu gente sendo cheia do Espírito Santo,
almas se rendendo, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, enfim, milagres, mortos ressuscitando. Foi a mesma igreja que assistiu, mas para ela ver tudo isso, não tinha como ela fazer ou participar de tudo isso sem estar cheia do Espírito Santo. Porque se ela não estiver preparada para essa explosão, ela vai ficar dentro de casa. Ela vai ficar na Jerusalém, ela vai se limitar à sua Jerusalém. Ela vai ficar enclausurada. Ela vai ficar com medo de apanhar, ela vai ficar com medo de botar a cara. Então, o Espírito Santo, no sentido da proclamação, é uma maravilha, porque ele vem entre muitas funções que ele tem, ele vem com a função de fazer de você um dinamite. Ele vem para fazer você explodir. Olha, ele quer se derramar sobre você. Ele quer se derramar sobre você. Você foi chamado para receber o derrame do Espírito Santo. Aleluia. Então, olha, te prepare, porque, e outra coisa, não tenha medo, porque não foi o espírito de medo que a gente recebeu. A gente recebeu o espírito de ousadia, de coragem para proclamar o nome do Senhor. E a proclamação, ela tem muito a ver com o se expor. Alguém que recebe esta unção, alguém que se enche do Espírito Santo, ele é alguém que está pronto para se expor. Ele é alguém que está pronto para ir para a rua. E é alguém que está pronto para o que der e vier. É alguém que está preparado para encarar os embates da proclamação. Aquela palavra de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre a luz no velador, quando ele fala, não se coloca a luz debaixo do alqueire, mas no velador, para que clareie, para que ilumine. Ele está falando da igreja. E ele fala assim para os discípulos, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês já estão em um monte. Vocês já estão em um lugar de destaque. Todos sabem quem vocês são. Então não tem como. Vocês agora têm que ir para cima, porque vocês já estão cheios do Espírito Santo. É o que Deus está falando para você. É o que Deus está falando para você. Então, o Espírito Santo na proclamação tem esse perfil de testemunhar. Eu vou orar agora. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Eu vou estar orando por você. Eu gostaria que você agora se voltasse para Deus e se ligasse em Deus, porque eu vou pedir ao Senhor para o Espírito Santo entrar na tua vida. Eu vou pedir ao Senhor para o Espírito Santo se derramar sobre a tua vida. Eu vou pedir ao Senhor agora para o Espírito Santo vir sobre a tua casa. Eu vou pedir agora o Espírito Santo para entrar na tua vida. E o Espírito Santo vai mover de forma poderosa na tua vida. Aquele medo que você tinha, vai sair. Em nome de Jesus, o medo de assumir o nome de Jesus na tua vida vai sair. O medo de abrir a boca e falar que Jesus Cristo é o Senhor vai sair. O medo de abrir a boca e declarar que a tua casa, que os teus filhos é do Senhor, vai sair. O medo de desligar a televisão, o medo de tirar todo mundo da internet e se reunir na sala para orar, vai sair. Você vai assumir uma autoridade agora em nome de Jesus. Vai vir um fogo sobre a tua vida e você vai ser cheio do Espírito Santo. E primeira coisa que vai acontecer contigo, você vai receber ousadia, você vai receber intrepidez, você vai receber fogo, vai haver uma explosão e você vai ter condição de abrir os teus lábios e declarar Jesus Cristo como Senhor. Aleluia! Ore comigo agora. Ore comigo agora em nome de Jesus. Espírito Santo que desce como fogo. Espírito Santo que desce como fogo. Espírito Santo que desceu em Jerusalém sobre aqueles irmãos. Espírito Santo que deu coragem. Espírito Santo de intrepidez. Espírito Santo de ousadia. Em nome de Jesus, venha sobre esta mulher,
venha sobre este homem, venha sobre esta criança, venha sobre esse jovem, venha sobre esta casa, em nome de Jesus. Dê autoridade, Senhor. Dê autoridade a este pai, dê autoridade a esta mãe, dê autoridade, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa, Senhor, exercer, Senhor, a sua missão, Senhor, de reinar em vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a unção e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu ordeno, Satanás, sai. Todo medo sai, todo complexo de inferioridade sai, em nome de Jesus, todo medo, porque não foi o espírito de medo que o Senhor te deu, o Senhor te deu o espírito de ousadia e de coragem, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente. Continue com a gente, nos acompanhe, porque nessa série de mensagens Espírito Santo, nós vamos abordar várias questões que falam da atuação do Espírito Santo. Amém? Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus te abençoe. A gente vai se ver. Eu vou chamar com antecedência, tá bom? Um grande beijão. Minha irmãzinha querida, a minha colega Helenice, são tantas pessoas amadas, a todos vocês um grande beijo, tá bom? E fique firme, não tenha medo, porque Deus é contigo, não tenha medo, medo não é coisa de filho de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar no teu caminho, que acima de qualquer coisa, o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, para a glória do Senhor. Amém? Tchau, fica com Deus. Aleluia. Vem como em Pentecostes.